Olá, galerinha, boa noite. Hoje vocês não vão ver minha imagem, tá? Mas eu vou estar falando para vocês sobre as potências, ok? Então, para iniciar este tipo de assunto, nós vamos dar início a esse slide, tá? E prestar atenção nesses probleminhas que nós vamos tentar solucionar, ok? O professor de matemática, ele convidou seus alunos a participar de um jogo. E esse jogo continha 3 fases. Cada um possui um problema a ser solucionado. Primeira fase. 2 amigos, Petrúcio e Pedro, estão doentes e foram ao médico, que prescreveu a seguinte medicação. Petrúcio precisa tomar 2 comprimidos durante 6 dias e Pedro 3 comprimidos durante 3 dias. Quantos cada um... Opa, abriu aqui. Quantos cada um deve tomar? Então, vamos ver a solução, ok? Vamos lá, solução. Petrúcio, ele precisa tomar 2 comprimidos por dia durante 6 dias, ok? Então, ele deu 2 soluções. Ou 2 mais 2 mais 2, que apareceu 6 vezes, né? Ou 6 vezes 2, ou 6, esse vezes pode ser pontinho, ou esse x, conforme a gente já estava vendo no 6º ano. Alguns alunos até confundiam esse pontinho, mas esse pontinho aí quer dizer vezes. Ou seja, Petrúcio, como ele tem que tomar durante 6 dias 2 comprimidos por dia, ele vai tomar 12. Vamos agora ver outra solução, a do Pedro. Já o Pedro, ele tem que tomar 3 comprimidos durante 3 dias. Ou seja, no primeiro dia ele vai tomar 3, no segundo mais 3 e no terceiro mais 3, totalizando 9 comprimidos, ok? Um troço chato. Então, pode ser 3 mais 3 mais 3, ou 3 vezes 3, 9, ou com um pontinho, que quer dizer a mesma coisa do sinal da multiplicação. Então, a solução do problema é Petrúcio deve tomar 12 e Pedro 9. Para quem acertou, ok? Primeiro probleminha, nós temos 3, ok? Vamos para o problema da segunda fase. Segunda fase. Bora lá. Para se preparar para os jogos escolares, Robério precisa melhorar seu condicionamento físico. Por isso, ele pediu ajuda a Isaac, seu professor de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas, na pista do campo de futebol próximo à casa do Robério, de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Robério dará na 5ª semana? Então, vamos ver aqui, ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo sumir com isso. Ok. Então, vamos lá. Conseguindo, vamos lá. Na primeira semana, ele vai começar com 2 voltas, né? Se você prestar atenção, a cada semana ele vai ter que dobrar. Então, na segunda semana, é o dobro de 2. Na terceira semana, é o triplo de 2. Na 4ª semana, né, é o quádruplo de 2. E na 5ª semana, como que vai ser? Né? Pensem aí. Né? Pausem, vão pensando. Vamos ver se você vai conseguir resolver. Vamos à solução. Bom, na primeira semana, 2, na segunda, 4, na terceira, 8, na 4ª, 16. Seguindo o mesmo raciocínio da tabela, nós vamos ver que na 5ª semana é só aumentar mais um fator, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32. Lembre, gente, que esse pontinho já está representando vezes. A gente vai ter que desapegar um pouquinho do x, tá? Daquele xzinho que a gente chama de vezes, agora é pontinho. Então, portanto, na 5ª semana, Robério dará 32 voltas. Parabéns para quem acertou. Probleminha da terceira fase agora. Vamos lá. Cleison é um estudante muito aplicado e sempre faz suas tarefas de casa. Ele gosta bastante das tarefas relacionadas às operações matemáticas. Espero que vocês também, hein? Seu professor de matemática, sabendo disso,
chamou para resolver no quadro da sala de aula algumas operações. São duas operações. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, a primeira. A segunda é 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Aí ele pergunta, quais foram os resultados encontrados por Cleison? Letra A, letra B ou letra C? Pensem um pouquinho, pausem o vídeo, que daqui a pouquinho vocês vão me dar a resposta, para ver como que vocês estão. Pensaram já, né? Então, para resolver esse problema, Cleison usou as multiplicações da seguinte forma. Vamos lá, ele multiplicou os dois primeiro, 10 vezes 10 que deu 100. Depois pegou o 100 e multiplicou pelo próximo, vezes 10 que deu 1000. E depois pegou 1000 vezes 10 que deu 10.000, ok? No outro, ele fez 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E por último, 24 vezes 5, 120. Ok? Então, para quem acertou, a resposta correta era a letra C, 10.120. Então, esses foram os 3 probleminhas, os 3 desafios propostos pelo professor, né? Os 3 problemas que você teria que resolver. Agora, vamos observar nesses 3 problemas o que a gente pode aprender com eles. Ao término do desafio, nós podemos dividir em 2 grupos, ok? Vamos lá. Em 2 grupos. Poderíamos separar essas operações em 2 grupos? O que seria levado em consideração? Bom, na primeira fase, vocês observem que tem o 6 vezes 2 e o 3 vezes 3, conforme está aqui, ó. Né? Na segunda fase, só tem um grupo igual. E na terceira fase, tem o 10 vezes 10 vezes 10 e o 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Nós podemos sim separar em 2 grupos. Vamos ver como. O primeiro grupo, que são fatores diferentes. Cada númerozinho desse a gente chama de fator. São fatores diferentes, ok? E o segundo grupo são multiplicações onde os fatores são iguais. O número não muda. Ó, na primeira fase, 3 vezes 3, os números são iguais. Na segunda fase, 2 vezes 2 vezes 2, fatores iguais. E o 10 vezes 10 vezes 10, fatores iguais. Então, recapitulando, o primeiro grupo são fatores diferentes e o segundo grupo são fatores iguais. Vou passar para o próximo aqui, galera. Cada multiplicação ela está baseada em um único número, ok? Aqueles fatores que estavam se repetindo, a gente vai chamar ele de base, ok? Vamos a um exemplo. No primeiro grupo, que era só o 3 vezes 3, na primeira fase, o 3 é a base. No segundo grupo, que era o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o 2 é a base. E no terceiro grupo, que era o 10, o fator, o 10 é a base, ok? Cada multiplicação, ela nos impõe uma quantidade de fatores, né? Cada exemplo daquele tem uma quantidade de fatores. Bom, na fase 1, aparece o 3 duas vezes, então tem 2 fatores. Na fase 2, aparece o 2 5 vezes, então tem 5 fatores. E na fase 3, aparece o 10 4 vezes, então tem 4 fatores, ok? Aí aqui, recapitulando, ok? Bora. Em seguida, vamos analisar. Bom, o primeiro exemplo, se tem como base o número 3, são 2 fatores, gente. O 3 apareceu 2 vezes. Logo, podemos concluir que no segundo exemplo, o 2 apareceu 5 vezes, são 5 fatores. Isso é muito importante, tá? Porque nós vamos precisar lembrar disso para não confundir na hora de resolver. E o 10, ele apareceu 4 vezes, né? Então, são 4 fatores. Então, vamos lá. Bom, como o 3 apareceu 2 vezes, aqui, conforme está aqui, então, esse 2 indica quantas vezes o fator apareceu, tá? Quantas vezes? Então, se o 2 apareceu 2 vezes, então, a base é o 3
E o 2 é a quantidade de vezes que esse fator aparece. Por exemplo, aqui nesse exemplo, o 2 apareceu 5 vezes. Então, a base é o 2 e a quantidade de vezes que o fator apareceu é o 5. O 10 apareceu 4 vezes, a base é o 10 e a quantidade de vezes que o fator apareceu é o 4. Mais outros exemplos para vocês conseguirem fixar. O 7 apareceu 3 vezes, o 5 apareceu 4 vezes e o 12 apareceu 5 vezes. E o 0 apareceu 2 vezes. E o 1 apareceu 6 vezes. Bom, então chegamos ao ponto-chave. Essa multiplicação de fatores iguais, ela tem um nome. Ela recebe o nome da matemática. E o nome dela se chama potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominado potência. Nós, até hoje, aprendemos a adição, subtração, multiplicação, divisão. E existe a potenciação, que é a quinta operação matemática, tá? Então, toda multiplicação que tem fatores iguais, ela recebe esse nome, potenciação. Podem repetir aí para gravar. Potenciação, ok? E o resultado dessa conta se chama potência. Vejamos. Observem que o 5 apareceu 2 vezes. Então, 5 é a base, 2 é o expoente e 25 é a potência, é o resultado. O resultado da conta se chama potência. Vamos lá. A potenciação, a potência, né? A potência em si, o resultado ali. Então, vamos ver. 5 é a base e 2 é o expoente. Resultado ou potência, conforme eu tinha dito, ok? Então, nós temos que saber o nome dos elementos que compõem uma potenciação, ok? Base, expoente e potência. Aí surge uma dúvida, né? Como que eu leio essas potências, professor? Eu vou ter que ficar falando base, expoente? Não, não. Vamos lá, ver como que lê. Leitura das potências. Lê-se 3 elevado à segunda potência, 2 elevado à quinta potência, 10 elevado à quarta potência, 7 elevado à décima potência. Ok? Os expoentes, gente, eles são ordinais. Ok? Agora é sua vez de ler essas potências. Vamos lá. 5 elevado à segunda potência, 10 elevado à décima terceira potência, 20 elevado à terceira potência, 18 elevado à vigésima potência, 0 elevado à sexta potência, 8 elevado à sétima potência, 4 elevado à oitava potência e 34 elevado à 18ª potência. Vamos seguir. O estudante Antônio Luiz pedindo licença da rua. Professor, e o que acontece se o expoente for 0 e 1? Expoente é aquele númerozinho pequenininho que fica lá em cima, né? Se ele for 0 e 1, então nós temos algum caso especial, ok? Vamos observar aqui o que o professor respondeu. Olha, Antônio, para saber o que acontece, vamos observar a tabela a seguir e tentar completar as células vazias com auxílio de seus colegas. Bom, observem que 2 elevado à quarta potência é 16, 2 elevado à terceira é 8, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado... Se você observar o padrão, 16 dividido por 2 dá 8. Ó, a setinha, conforme está aqui, ó. Aí, 8 dividido por 2 dá 4. E agora, 4 dividido por 2, me fala quanto dá? 2. E agora, 2 dividido por 2 só pode dar 1. Então, se o expoente for 0, o resultado é 1. Claro que se a base não for 0, tá?
Então, muitos professores não explicam isso. Fala só assim, qualquer número elevado a zero, exceto zero, é 1. Não, é 1 porque você vai dividir. Vamos repetir isso na tabela do 3. 81 dividido por 3, conforme está aqui, é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Ok? Então, quando o expoente é 0 e a base é diferente de 0, o resultado é 1. De acordo com o que observamos, podemos concluir que toda potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1. Exemplos. 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, 4 elevado a 0 é 1, 8 elevado a 0 é 1. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. 2 elevado a 1 é 2, 5 elevado a 1 é 5, 14 elevado a 1 é 14, por aí vai. E há potências que podem ser representadas por figuras. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Existem dois expoentes que a gente fala que eles são especiais, que é o expoente 2 e o expoente 3, tá? Bom, a gente sabe que esse quadradinho tem 9 quadradinhos e eu posso calcular a área dele 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9. Esse 2, eu posso chamar ele com um nomezinho especial. Já já a gente vai ver. E o cubinho, se você quiser calcular quantos cubinhos tem aí, basta você fazer 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, né? Como são fatores iguais, eu posso representar por uma potência. 5 elevado à terceira potência. Mas o 2 e o 3 eu posso chamar de outro nome. Ó, por estar associado do expoente 2 a um quadrado, ela pode ser lida 3 elevado ao quadrado. Ok? Pode ser lida dessa forma. 3 elevado ao quadrado, por ela estar associada à figura de um quadrado. E ao cubo, como está associado ao cubo, também pode ser lido 5 elevado ao cubo, ou cubo de 5. Mas, gente, não está errado se você falar 3 elevado à segunda potência. O que eu quero que vocês saibam é que existem outras duas maneiras de se chamar o expoente 2 e chamar o expoente 3. O expoente 2 também pode ser chamado elevado ao quadrado, elevado ao cubo, né? Então, nós precisamos saber disso. É muito importante. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho das potências de base 10, que são para representar números muito grandes, tá? Bom, às vezes eu coloco assim um exercício 10 elevado a 7, 10 elevado a oitava potência, 10 elevado a quinta potência. Não precisa resolver, gente. Existe um macetinho, tá? O expoente indica quantos 9 vai ter seu resultado. Aqui não tem 9, então se você contar aqui também tem 9. Aqui não tem 8, então se você contar aqui também tem 8. 7, 7 zeros. 6, 6 zeros. Então, as potências de 10, elas são bem facinhas de resolver. Observe que o número de zeros determina o valor do expoente, conforme eu tinha falado. Ok? Aí aqui, ó, tem um 10 elevado a 12. Então, é só eu colocar o 1 e 12 zeros. Tudo bem? Então, a aula de hoje sobre potenciação fica por aí aqui, tá? Ali o número como se lê, 1 trilhão, 12 zeros. E a gente finaliza aqui a nossa aula. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, pode me chamar no privado. Beijos, beijos.